Bem-vindos a mais uma aula do portal Matemática no Vestibular. Hoje trazemos aqui uma questão do IME, do vestibular de 2013. Uma questão complexa, bem interessante. Exigia alguns conhecimentos não muito usuais, de geometria plana. Vamos lá. A questão fala o seguinte: sejam uma circunferência C com centro O e raio R, e uma reta R tangente a C no ponto T. Traça-se o diâmetro AB oblíquo a R. A projeção de AB sobre R é o segmento PQ. Sabendo que a razão entre OQ e o raio R é raiz de 7 sobre 2, o ângulo em radianos entre AB e PQ é... Aqui ele dá 5 opções e deseja que seja indicada aquela que é a correta. Pois bem, então vamos lá. Vamos primeiro fazer o desenho do que ele diz aqui no enunciado. Temos uma circunferência C com centro O e raio R, né? E temos uma reta tangente a essa circunferência passando pelo ponto T. Né? Então vamos lá desenhar o nosso gráfico aqui, nossa tabelinha. Está aqui a circunferência C, o centro dela é O. Né? Ele fala que em um ponto T da circunferência existe aqui uma reta tangente a ela, a circunferência. Essa aqui é a reta R. Né? E o segmento, né, AB, que é o diâmetro dessa circunferência, ele vai ser projetado sobre a reta R. Né? Quando se pega esse segmento AB e faz a projeção dele sobre a reta R, nós temos o segmento PQ. Lembrando aqui que esse ponto P, quando você faz a projeção, é uma projeção ortogonal, ou seja, a reta que abarca aqui esse segmento BQ é uma reta perpendicular à reta R. Então, o mesmo acontece com o centro O, quando a gente faz essa projeção ortogonal, né? E também com esse ponto A. Então, percebam, essas três retas aqui são perpendiculares à reta R. Isso quer dizer que essas três retas são paralelas, né? Então, isso é muito importante aqui para o nosso desenvolvimento aqui da questão. Pois bem, ele pede que a gente encontre esse ângulo aqui. Que ângulo é esse? Né? Esse ângulo beta. Né? Aqui. Temos, então, esse segmento. Traçamos aqui uma reta, né? Uma reta que contém esse segmento. E aqui é a reta R. Então, essa reta com a reta R forma um ângulo beta. E queremos, então, descobrir que ângulo é esse. Pois bem, ele dá mais uma informação. Ele fala de uma razão que existe entre o segmento OQ, esse segmento aqui que não está ainda desenhado, né? E o raio R, né? E o raio R. Ele fala que essa razão é a raiz de 7 sobre 2. Então, vamos desenhar o segmento OQ. Está aqui. O segmento OQ é esse aqui, que chamamos de G. Está aqui o segmento OQ. Vamos chamar esse pequeno segmento aqui, TQ, de X, porque a gente precisa encontrar esse valor aqui para futuras possibilidades de resolução. Vamos então verificar esse triângulo OQT. Esse triângulo aqui, como essa reta é perpendicular à reta R, então aqui temos um ângulo de 90 graus. Se em T temos um ângulo de 90 graus, isso quer dizer que o triângulo OQT é um triângulo retângulo. Pois bem, temos aqui R, temos aqui OQ e temos aqui X. Vamos então começar a resolução por meio aqui dessa informação que ele nos dá, dessa razão de OQ e R. Vamos então começar. Ele fala que está para R, assim como a raiz de 7 está para 2.
aqui a gente pode muito bem isolar o OK, né? Esse segmento aqui. Se nós fizermos se nós isolarmos aqui o OK, vamos ter esse segmento em função de R. Vai ficar da seguinte forma. O segmento OK é igual a raiz de 7 vezes R sobre 2. Perceba então que o segmento OK, chamado aqui de G, ele está dado em função de R. Um lado do triângulo, que é a hipotenusa, está dado em função de R. Um dos catetos está em função de R. Então, nós podemos muito bem encontrar o valor desse x aqui. Esse x aqui é um outro cateto, né? Usando, então, teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo, vamos ter a seguinte relação, né? A hipotenusa, que é o Q ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é R, mais o outro cateto ao quadrado, que é x, né? Isolando x, que é o que nós queremos encontrar, vamos ter a seguinte relação. X ao quadrado é igual ao Q ao quadrado menos R ao quadrado, né? Fazendo as devidas substituições, vamos ter que x ao quadrado é igual ao Q ao quadrado, mas o Q nós temos o valor dele, está aqui. É a raiz de 7R sobre 2, raiz de 7R sobre 2 ao quadrado, né? Já que o segmento está ao quadrado, menos R ao quadrado. E aí, resolvendo, vamos ter que x é igual a raiz de 3 vezes R sobre 2. Então, perceba que agora esse triângulo aqui, todos os lados dele estão em função de R. Esse x é raiz de 3 sobre R sobre 2, melhor, raiz de 3 vezes R sobre 2. O lado aqui, que eu chamei de G, é raiz de 7 vezes R sobre 2. Então, tudo aqui está em razão de R. Agora, vamos perceber mais uma coisinha aqui. Vamos perceber esse triângulo aqui, ó. Nós queremos encontrar o valor de beta. Isso a gente não pode tirar de vista, né? Temos que ter sempre em vista o que nós queremos aqui na resolução, que é encontrar o valor de beta. Para encontrar o valor de beta, a gente precisa encontrar alguma relação que envolva beta, né? Por exemplo, podemos, tentar encontrar quanto é tangente de beta, né? E aqui temos alguns triângulos, né? Todos eles aqui são retângulos, né? O triângulo IBQ, o triângulo IOT e o triângulo IAP. Todos são triângulos retângulos. Então, a gente sabe das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, aqui não seria muito difícil, né? Fazer alguma relação usando esse ângulo beta. Por exemplo, seno de beta. Seno de beta, nesse triângulo IBQ, vai ser seno é igual a esse lado sobre a hipotenusa que é esse lado. Mas como esse lado aqui não parece ser muito conveniente, não, porque logo depois vamos querer usar uma outra relação, que é a relação de Tales, né? Então a gente precisa, nesse caso, encontrar esse valor aqui, esse segmento IQ. Qual a relação de beta que envolve o lado adjacente? Temos tanto a tangente quanto o cosseno, né? Vamos usar cosseno. Cosseno de beta é igual ao lado adjacente sobre o lado da hipotenusa, que é BI. Vamos chamar esse lado BI de Bzinho, né? E temos aqui então que cosseno de beta vai ser igual a IQ sobre Bzinho, né? Façamos então isso. Está aqui. Cosseno de beta é igual a IQ sobre Bzinho. Lembrando que Bzinho é o segmento que vai de I até B, né? Aqui a gente pode, por exemplo, fazer o quê? Já temos essa relação, né? Se a gente pegar e isolar o IQ, que é exatamente esse lado aqui, a gente pode escrever esse lado IQ em função do lado B, que é a hipotenusa, e do cosseno do ângulo beta. Então, vai ficar assim. IQ vai ser igual a B vezes cosseno de beta. Então, pois bem, já temos IQ em função de cosseno e em função do outro lado aqui desse triângulo retângulo. Vamos então fazer as devidas substituições, né? Chamar o lado IQ de cosseno de beta vezes B e o lado IB de Bzinho. Então, vai ficar assim.
IQ é B cosseno de beta, e IB é igual a Bzinho. Pois bem, aqui então vamos voltar ao nosso feixe de retas paralelas. Nós sabemos que quando temos um feixe de retas paralelas e algumas retas transversais, né, nesses feixes, a gente pode usar as relações de Thales para encontrar algumas proporções entre esses segmentos aqui, entre as retas paralelas, né? Então perceba que usando aqui nesse conjunto as relações de Thales, né? A gente pode, por exemplo, usar isso aqui, esse segmento, né? Está para esse, assim como esse segmento está para esse. Então, o segmento B cosseno de beta está para o segmento X, assim como o segmento Bzinho está para o segmento R. Então, isso aqui nada mais é do que as relações de Thales, que a gente pode escrever dessa forma, né? Está aqui, B cosseno de beta sobre X é igual a Bzinho sobre R. Está aqui, Bzinho sobre R. Perceba aqui que a gente pode cancelar esse Bzinho com esse Bzinho, né? E isolar depois que a gente fizer o cancelamento dos dois Bzinhos, a gente pode isolar cosseno de beta. Então, cosseno de beta vai ser igual a X sobre R. Só que nós temos o valor de X em função de R. Está aqui, X é igual a raiz de 3 vezes R sobre 2. Fazendo as devidas substituições, vamos ter que cosseno de beta é igual a R raiz de 3 sobre 2 sobre R. Nesse caso, a gente pode cancelar esse R com esse R. E o cosseno de beta vai ficar raiz de 3 sobre 2. Pronto, está aqui. Cosseno de beta é igual a raiz de 3 sobre 2. Nós sabemos que existem, numa volta completa, no ciclo trigonométrico, a gente sabe que tem dois ângulos betas que tem como cosseno de beta o valor raiz de 3 sobre 2. Um desses ângulos está no primeiro quadrante e o outro está no quarto quadrante. Perceba que aqui beta é um ângulo agudo, né? Porque ele está no triângulo retângulo. Então, esse ângulo necessariamente é um ângulo do primeiro quadrante, não pode ser um ângulo do quarto quadrante. Então, que ângulo tem cosseno de beta igual a raiz de 3 sobre 2 e pertence ao primeiro quadrante? É o ângulo π sobre 6. Então, perceba que esse ângulo beta, ele vale π sobre 6. É um ângulo de 30 graus. Então, essa é a nossa resposta. Então, a letra correta aqui do enunciado seria π sobre 6, é a letra B. Chegamos, então, aqui o final de mais uma videoaula, né? Espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente fica no portal à espera de críticas, né? Então, até a próxima videoaula.